Capítulo 9 das circunstâncias que devemos observar antes do sono. É necessário explicar agora com que modéstia devemos nos dispor ao sono. Após o término da refeição, devemos dar graças a Deus através de louvores por todo o bem que Ele nos fez, ao nos fornecer deliberadamente todas as coisas de que precisamos e por ter passado alegremente o dia. Então, precisamos pensar em nos dispor ao sono. Contudo, devemos banir dos nossos leitos a magnificência, as almofadas trabalhadas com ouro, os cobertores bordados, os lençóis tingidos de púrpura, ricos e preciosos, os colchões e os leitos mais delicados e mais voluptuosos do que o próprio sono. Essa molicie e essa voluptuosidade que lisonjeiam os sentidos são culpáveis. É nocivo à saúde deitar-se sobre leitos de plumas muito macios, e aí se precipitar como num vasto abismo, devido à pluma que incha de todos os lados, não podendo sustentar a massa corporal que aí se estende. Esses leitos delicados impedem que a digestão se faça. Eles aquecem e corrompem os alimentos. O sono que tiramos sobre leitos planos e unidos ajuda maravilhosamente a digestão. É mais saudável e menos incômodo e nos dá força. A desenvoltura e a agilidade para enfrentar o dia é mais saudável e menos incômodo e nos dá força, a desenvoltura e a agilidade para enfrentar o dia vindouro. Os leitos de pés e colunas de prata são marcas de um fausto e de um orgulho insuportáveis. Não é permitido às pessoas virtuosas e que têm algum sentimento de piedade dormirem em leitos de marfim, pois é um objeto demasiado pomposo para algumas horas de repouso. Não devemos, portanto, empregar tantos cuidados e nem gastar tanto para tão poucas coisas. Os usos desses móveis não é proibido àqueles que os possuem, mas eles não devem agarrar-se a eles com um ardor tolo. Não é nessa posse que consiste a verdadeira felicidade, pois deitar-se sobre leitos pomposos serve apenas para alimentar a vanglória. Diomedes deitava-se sobre pele de boi. Nota. Confira Homero, Ilíada, capítulo 10, página 155. Fim da nota. O leito nupcial de Ulisses cambaleava, pois um dos pés era muito curto. Para remediar este defeito, Ulisses utilizou uma pedra. Tão grande era a simplicidade primitiva do mobiliário, não apenas entre os particulares, mas também entre os reis e chefes dos antigos gregos. Nota. Confira Homero, Odisseia, capítulo 23, páginas 195 a 200. O patriarca Jacó deitava-se no chão e apoiava a cabeça numa pedra para dormir. Foi então que foi julgado digno de ter visões sobre-humanas. A razão ensina-nos que nós que vivemos conforme o Verbo, a nos contentar com um leito simples e sem fausto, conveniente à moderação dos nossos hábitos, não tendo nada mais do que o necessário para nos proteger, de acordo com as estações, contra o frio ou o calor. Que ele não seja trabalhado com uma pesquisa vã e curiosa. Que os pés que o suportam sejam simples e lisos, porque os torneados artificiosos servem apenas de refúgio para os insetos que ali se escondem do alcance das mãos. Uma cama branda e delicada tem algo de efeminado, que não convém absolutamente a um homem. É necessário apenas que o corpo se entregue inteiramente ao sono, que deve ser somente um repouso ligeiro para se recuperar do trabalho diário. Não nos devemos abandonar ao sono para alimentar a covardia e a preguiça, mas para interromper por algum tempo os trabalhos. É preciso, portanto, dormir de modo a acordar facilmente. A Escritura declara: estejam cingidos os vossos lombos e nas vossas mãos tochas acesas. E sede semelhante aos homens que esperam a seu Senhor, ao voltar das bodas,
para que, quando vier a bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade, eu vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando por eles, servi-los-á. O homem, ao dormir, não vale nada, não vale mais do que um morto. Nota. Confira Platão, As Leis, capítulo 7, página 808. Fim da nota. Eis porque devemos nos levantar algumas vezes durante a noite para louvar a Deus. Feliz daquele que faz vigília para cantar seus louvores, como fazem os anjos que chamamos por isso de vigilantes. Um homem sepultado no sono é como um morto. Aquele que vela goza da luz e não erra pelas trevas. Aquele que vela está desperto para gozar a doçura e a luz que Deus espalha sobre a terra, e é o único que vive efetivamente. Abre aspas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Fecha aspas. Confira João, capítulo 1, versículo 4. A sabedoria declara, abre aspas, bem-aventurado o homem que me ouve e vela todos os dias à entrada da minha casa. Fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Por fim, o apóstolo afirma, abre aspas, não durmamos, pois, como também os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos filhos do dia, sejamos sóbrios, estando vestidos da couraça da fé e da caridade, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Confira. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 a 8. Aquele que nos deu a vida verdadeira e que nos mantém com tanto cuidado, repousou somente quando foi estritamente necessário. Conseguimos velar por quanto tempo quisermos, quando nos acostumamos a isso, e assim podemos fazê-lo até a fadiga. Devemos evitar comer demais, a fim de que o peso das carnes não nos sobrecarregue durante o sono, como um pesado fardo sobrecarrega um nadador nas ondas. Essa sobriedade arranca-nos do sono como de um abismo e nos despertará sem esforço na hora da fixada, sem esforço na hora fixada para a vigília. O sono assemelha-se à morte, pois priva-nos do uso dos sentidos e, ao fechar nossas pálpebras, impede a luz de chegar aos nossos olhos. Nós que somos os filhos da verdadeira luz, não devemos nos privar voluntariamente de algo tão agradável. Deixemo-la entrar em nós para iluminar a visão do homem interior e para contemplar o sol da verdade, e também para nos ajudar a elucidar as trevas dos nossos sonhos. A opressão que se segue aos excessos, os bocejos, as náuseas e os movimentos forçados e involuntários que eles excitam acabam por embotar a capacidade de visão da alma. Nota. Platão, A República, capítulo 7, página 533. Fim da nota. E povoa a imaginação de ideias ilusórias e extravagantes. Um estômago muito carregado torna menos ágil o raciocínio da alma e diminui a vivacidade das suas sensações. O excesso ao dormir não é útil nem aos corpos nem às almas. Ele impede, sobretudo, o exercício das ações que têm por objeto a verdade, embora seja uma ação natural. Nota. O olho em vigília purifica a alma, a abundância de sono a embota. Aponta São João Clímaco no 19º degrau da sua santa escada. Fim da nota. O justo Ló jamais teria consentido em cometer incesto se não tivesse se deixado embriagar por suas filhas e entorpecer pelo sono. Sejamos sóbrios, e assim dormiremos sobriamente. Não devemos dormir toda a noite quando somos dotados da luz da razão, o Verbo. Na estação em que os dias são curtos, é necessário despertar durante a noite, a fim de que os homens possam se ocupar da leitura
e as mulheres de algum trabalho conveniente. Em uma palavra, devemos combater o sono para que nos acostumemos insensivelmente às vigílias. O sono, como um publicano, divide nossa vida e consome uma sua metade. Aqueles que passaram algumas horas da noite em vigílias não se devem recompensar durante o dia. As inquietudes, a sonolência, os bocejos, as palpitações são apenas desgostos passageiros de uma alma pouco firme. Enfim, é preciso saber que a alma não tem absolutamente necessidade de sono, pois ela está em perpétua atividade. Nota. Confira Platão, Fedro, página 245. Mas enquanto o corpo, ao qual está unida, descansa durante o repouso, ela obra por si própria, de modo que alguns dos sonhos aproximam-se das mais sérias reflexões do espírito. Ela procura então somente o que é conveniente a si própria, sem prestar seu contentamento às más inclinações do corpo. Se a alma pudesse cessar completamente sua atividade, ela cessaria de ser. Ela participa de algum modo da natureza e dos privilégios dos anjos, e ao acostumar o corpo a sustentar a fadiga das vigílias, ela se ocupa continuamente em meditar as grandezas de Deus. E então sua vida é uma eternidade começada.